Irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E esse livro é especial, principalmente para você que gosta de história ou de livros que trazem a história da igreja, principalmente sobre os movimentos que envolvem ou envolveram mulheres. E a Ruth Salviano Almeida, daqui a pouco eu vou mostrar a biografia dela, daqui a pouco. Ela trabalha nesse aspecto, resgatando a identidade feminina, né, ou a importância das mulheres na história da igreja. Ela não é feminista, tá? Ela é uma teóloga, é crente da Igreja Batista, mas ela se especializou, vamos dizer assim, nessa área. Tá? Vozes Femininas nos Avivamentos, é o mais novo livro dela. Vozes Femininas nos Avivamentos. Que ela vai focar mais os avivamentos do século XVIII, XIX e início do século XX. Então tá aqui, ó. Europa e Estados Unidos, séculos XVIII, XIX e início do século XX. Ela vai falar das vozes femininas, tá? Que tiveram importância nesses séculos, tá? Principalmente o século XVIII, o XIX e o começo do século XX. Ela vai focar nisso. Ela vai focar nisso. E é um livro maravilhoso, onde ela vai abordar a importância de mulheres pregadoras, eruditas, tá? Teólogas, a importância das mulheres. Ela vai citar aqui vários nomes, né, dessas mulheres, que a ação social, a ajuda aos pobres, necessitados, aos descamisados, aos pés descalços, aos mendigos, aqueles que ficavam à margem da sociedade, aqueles que ficavam aquém da sociedade, aqueles que eram considerados a escória da sociedade. E esse é o foco dela, mostrar o evangelho em si, demonstrado e pregado nas ações sociais na vida dessas mulheres. Vai falar de Susan Wesley, enfim. Tá? Então é um livro maravilhoso. E antes de eu mostrar para vocês o livro em si, vamos mostrar aqui a autora, ou um pouco aqui sobre a autora, a Ruth Salviano Almeida. Deixa eu aproximar o celular para vocês verem um pouco melhor. Aqui está a foto dela, tá? Da Ruth Salviano Almeida. E ela aqui, ó. Ela é mestre em teologia e pós-graduada em história do cristianismo. É autora de Vozes Femininas no início do cristianismo. Esse eu tenho, está em falta. Tá? Não sei quando a editora vai voltar a publicar. Um excelente livro. Uma voz feminina calada pela Reforma, pela Inquisição. Uma voz feminina na Reforma e vozes femininas no início do protestantismo. Isso aqui eu tenho também. Vozes femininas no início do protestantismo. Inclusive eu fiz um review dessa obra aqui. Dessas vozes femininas no início do protestantismo brasileiro. E também vozes femininas no início do cristianismo. Tá? Esses dois eu tenho. Esse último aqui recebeu o prêmio Areté em 2015. Tá? Uma obra bem documentada, né? Com uma fonte bibliográfica muito boa, muito assim, documentada. É uma obra bem documentada. Ela não fala besteira, ela prova aquilo que ela está falando. Tá? E aqui, nessa obra, ela vai falar de William Bolt e sua esposa. William Bolt é o pai, né? Aquele que é o fundador do Exército da Salvação. Né? Vai falar sobre Frances Willard, que ela não se casou, mas dedicou sua vida a defender mulheres, crianças e vítimas do mal, do alcoolismo da sua época. Vai falar da Azusa aqui, o movimento da Rua Azusa, as mulheres, né, que tiveram a sua
participação histórica naquele movimento. Enfim, é um livro maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Esse livro foi lançado nesse ano pela editora Ultimato, né? Deixa eu correr aqui, ó. Aqui é um hino metodista, tá? É um hino metodista. E aqui está o sumário. Tá? O sumário é pequeno, mas é excelente. Aqui está o sumário, tá? O prefácio, a introdução, que ela vai te colocar dentro do assunto do livro, e vem os capítulos. O capítulo 1, que ela vai tratar sobre a Europa no século XVIII. Como estava a Europa, qual a situação histórica da Europa no século XVIII. Lembrando que o século XVIII é o ano 1700. Tá? O papel feminino no século XVIII, que ela vai falar do papel feminino e as mulheres que se destacaram no século XVIII. Tá? 3, capítulo 3. O protestantismo e o grande avivamento na Inglaterra. Tá? Com John Wesley, o pai do metodismo, né? Aquele que fundou a igreja metodista, que ele vai falar da sua mãe também, a Susan Wesley. George Whitefield, grande pregador, considerado o maior pregador ao ar livre. Excelente, aqui ele fala sobre isso. 4. Vozes femininas influentes no início do metodismo, tá? Que ela vai citar também a Susan Wesley. Enfim, vai citar aqui essas mulheres, né? Que ela ressuscita as vozes dessas mulheres, né? E faz essas mulheres falarem. E deixa aqui nessa obra registrado, né, as suas vozes, não esquecendo do papel delas nesses movimentos. 5. Vozes femininas na pregação no início do metodismo. Várias pregadoras, né, que apareceram no início do metodismo. A 6, capítulo 6. Uma voz feminina na pregação no grande avivamento nos Estados Unidos, que vai falar de Jonathan Edwards. É um grande teólogo, muito conhecido. Muito conhecido. Então ela vai falar das figuras não conhecidas. Nós só conhecemos os homens. E as mulheres? Onde estão as vozes femininas? Excelente aqui também, ó. Capítulo 6. O 7, ela vai falar sobre vozes femininas na pregação no segundo grande avivamento nos Estados Unidos. Né? Principalmente aquele avivamento metodista, né? Aquele avivamento dos movimentos de santidade, também conhecido como os movimentos Holiness. Excelente, ela fala aqui. O capítulo 8, vozes femininas na ação social. Aqui é fantástico. O que essas mulheres fizeram, né? Se doando seus bens para aqueles que não tinham nada, os mendigos, tá? Pessoas que não tinham condições de nada, não tinha nada, os coitados daquela época. Então a ação social, o evangelho como uma resposta. Não adianta você só pregar o evangelho, meu querido. Você tem que pregar o evangelho, mas você tem que levar um prato de comida, você tem que levar um cobertor, você tem que ajudar as pessoas a sair daquele lugar. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isso aí é inegociável. Mas temos que fazer isso em ações sociais. O Wesley entendeu muito bem isso. Né? Você não pode substituir o evangelho por prato de comida, por roupa, por sapato. Isso é verdade. A mensagem primordial é o evangelho, é a salvação do indivíduo, da alma. Mas esse indivíduo precisa comer, precisa beber, precisa tomar banho, precisa se vestir, precisa ser cuidado. Isso aqui é interessante. Então, vozes femininas na ação social. E o último aqui, ó. Vozes femininas que falaram outras línguas. Que vai falar do início do pentecostalismo, né? Eu vou pegar só o capítulo 9 para mostrar para vocês. Não dá para mostrar tudo. Pra vocês terem uma noção. Aí tem o epílogo, as notas, né? As notas de rodapé estão todas aqui na página
325, e referências bibliográficas, aonde ela tirou, né, o material que ela consultou para escrever essa obra. Então vamos lá? Vamos lá para o capítulo 9, mas antes de mostrar o capítulo 9, o livro é cheio de fotos, tá? Cheio de fotos, quadros, ilustrações, tá? Muitas fotos. Ela vai trazer, né, cartas, aqui é cartas, ó. Tá vendo aqui, ó? Cartas. Aqui é uma carta, aqui, ó, hino de canções em fé unidos, do conde de Zinzendorf, em 17 de setembro de 1752. Von Zinzendorf foi um conde muito rico, que ele gastou suas economias, queridos, suas economias na pregação do evangelho. Você sabia disso? Enviou vários missionários para o mundo todo. E esse movimento chamado os morávios, o avivamento morávio, durou 100 anos. As pessoas se vendiam como escravos, né? Elas mesmas se vendiam como escravos para pregarem o evangelho. Olha só. Está aqui o nome dele, ó. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Interessante sobre ele, né? Então o livro tem muito isso. Outras cartas, ó. A reflexão aqui de Susana Wesley, que é excelente, tá? Aqui, ó, mais fotos. Então o livro trabalha nesse viés. Deixa eu pôr o capítulo 9. Capítulo 9. Aqui, ó, mais fotos aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma foto do reverendo John Atwood e família. Ele, a esposa e os filhos. Reverendo presbiteriano. Escolhi aqui. Então o livro é sempre essas ilustrações, essas fotos, ó. Tá? Aqui, ó, William e Catherine Booth. William Booth foi o fundador do Exército da Salvação. Ele e sua esposa. Tá? William Booth e Catherine Booth. Aqui, William Booth, com William Booth com os indigentes, os pobres, né? Os mendigos, pregando o evangelho. Ele transformou isso em ação social, fundando o Exército da Salvação. Aqui, ó. Aqui está Seymour, Joseph William Seymour, tá? Membros da missão da Azusa. Tá? Aqui é os membros. Seymour, aqui, ó. Foto. Tá? E aqui começa o último capítulo, né? Vozes femininas que falaram outras línguas. Que fala da situação, aqui, ó, a situação das igrejas em geral era de apostasia naquela época, no começo do século XX. De apostasia e frieza. O protestantismo americano era rico, culto e influente. Mas com exceção de uns poucos grupos conservadores, seu estado espiritual era de decadência. Imperavam o liberalismo, o formalismo, o mundanismo, o profissionalismo ministerial, a consequência de classe, a ausência de experiência com Deus, etc. Instituições teológicas e acadêmicas que tinham sido levantadas para preservar a fé tinham se tornado o berço do darwinismo e do cepticismo, a inspiração da Bíblia, como um dos grandes seminários, né? O seminário de Princeton, que hoje, né, que teve lá Charles Hodge, maior teólogo de Princeton. Hoje Princeton é uma universidade totalmente liberal. Não tem nada mais de ortodoxia lá, nada. Tem uma gota, infelizmente. Naquela época do século XX já estava assim no começo, né? Então, depois de 120 anos depois, hoje, atualmente, está pior ainda. Aqui ela começa, né, a traçar como estava o final do século XIX, né? E quando surge aí Charles Fox Parham, que é o pai do pentecostalismo, tá? Que ela dá uma explicação.
Você sabe que o movimento pentecostal é fruto do metodismo de John Wesley. Inclusive tem uma obra aqui, que eu indico ela, tem até o review dela aqui no canal, que é do Donald Dayton, Raízes Teológicas do Pentecostalismo. Ele vai falar justamente sobre isso, sobre a raiz teológica do pentecostalismo e os movimentos de santidade, é o metodismo, também conhecido como o movimento Holiness. Tá? Para John Wesley, ele defendia a perfeição cristã, a santificação na prática, o chamado batismo de santificação, né? Apesar que ele não usava essa palavra. Para ele, John Wesley, a segunda bênção era a santificação. Depois, um amigo dele, chamado de John Fletcher, interpretou diferente as palavras de Wesley. Ele começou a aplicar o batismo no Espírito Santo, que não tinha nada a ver com línguas. Nada a ver com línguas. Mas era uma capacitação que o crente recebia para pregar o evangelho. E essa capacitação para Fletcher envolvia a santidade, a santificação. Tá? Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Movimento de santidade. Aí Parham, ele estudou para ser médico, não se formou, largou para virar um pregador, um evangelista, um teólogo. Fundou até um Instituto Bíblico Betel. E ele transformou o batismo no Espírito Santo, a segunda bênção de Wesley, em línguas, que era um evento que acontecia após conversão e capacitava o crente a pregar o evangelho, tá? Com mais poder, e aí se tornou a marca do pentecostalismo, né? Clássico. Aqui, ó, movimento de santidade. Ela vai falar sobre Poe Warrell Palmer. Essa mulher foi muito importante, uma metodista, tá? Ela nasceu em 1807 a 1800, morreu em 1874, que é a mãe do movimento de santidade, o movimento Holiness, que começou na sua casa. Tem outro livro aqui muito bom, que eu já indiquei para vocês, O Século do Espírito Santo, 100 anos do avivamento pentecostal e carismático, do Vinson Synan. Vinson Synan, ele aborda sobre isso, sobre esse movimento. Eu já indiquei aqui no canal essa obra. Tá? Procure que você vai encontrar. Deixa eu correr aqui. Tá? Aqui tem uma foto dela, da Poe Palmer, em um dos seus livros. Tá? Essa mulher foi muito importante em meados ali do século XIX. Tá? Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o avivamento do país de Gales, que aconteceu em 1904. Vai falar sobre o jovem, né, que provocou esse avivamento, que é o Evan Roberts, que está a data do nascimento dele, nasceu em 1878 e faleceu em 1951. Ele foi o instrumento de Deus ali para o avivamento do país de Gales. Inclusive tem vídeos aí no YouTube que você pode encontrar sobre isso. Tá? Aqui é uma declaração, uma carta, né, sobre a época do país de Gales, antes do avivamento. Aqui, ó. Interessante. Deixa eu correr aqui. Charles Fox Parham, o fundador do movimento da fé apostólica. Depois se torna a igreja lá, que Seymour vai liderar, e depois os dois vão romper. Porque para o Charles Fox Parham, as línguas eram idiomáticas, não eram espirituais. Tá? Aí Seymour entendeu diferente. Seymour entendia que as línguas eram espirituais, eram idiomas angélicos, dos anjos. Né? E Charles Parham, ele morreu defendendo isso, que não era preciso você estudar uma outra língua, porque os países que os missionários eram enviados, Inglaterra, a China, Índia, enfim, a Rússia, o Espírito Santo capacitava o missionário na língua no país que ele estava indo. Então, se era para a Rússia, o Espírito Santo dava o dom de línguas aonde ele ia falar russo. Se era para a Índia, a pessoa ia falar um idioma que se fala lá. Se é na China, ia falar o chinês, e assim sucessivamente. O Parham desvinculou disso, e os dois se separaram, né?
que ela fala sobre um pouco da biografia do Charles Parham, aonde ele nasceu, tá? Que é um pouco também sobre Seymour, William Seymour, o líder do movimento e depois pastor daquele movimento da Rua Azusa, muito conhecido, né? Que é uma carta daquela época, ó, judeu evangelizado por uma adolescente em uma reunião na Rua Azusa. Que o movimento pentecostal, em sua maioria, queridos, esmagadora, era de negros, de pobres, e quando surgiu era muito marginalizado, discriminado, desprezado. Tá? Inclusive os jornais daquela época tiravam barato, né, dos crentes que falavam em línguas. Aqui está a foto essa foto muito conhecida, né? Do Seymour, aqui está, ó, a igreja, né? Apostolic Faith, movimento da fé apostólica. Aqui um jornal, né? Interessante aqui também. Ó, o casamento de Seymour e sua separação de William Dunham. Ele se separou também de William Dunham, que foi um dos líderes do movimento. Tá? E qual foi a separação? O dom de línguas. O bendito dom de línguas. Foi a separação, que ele vai falar um pouquinho, ela vai falar. É uma pena que não dá para ficar lendo, né? Só estou mostrando para vocês que obra rica. Para você que pensa dar uma aula sobre isso. Né? Para você que não tem uma referência. Eu queria falar das mulheres nesse movimento. Movimento carismático, movimentos, os grandes avivamentos. Essa obra é fundamental para você falar sobre o assunto. Aqui, ó, línguas estrangeiras ou línguas estranhas? Tá? Que ela vai falar que houve um desacordo, né? Que, ó, houve um desacordo dos principais líderes em relação à prática da doutrina pentecostal. Para Parham, considerado o fundador do pentecostalismo, o pai, né? Seymour havia corrompido o ensino do falar em línguas, porque Parham acreditava que as línguas faladas deveriam ser uma linguagem humana reconhecível. Eram idiomas humanos, não espirituais, para Parham, que é a palavra xenoglossia, xenolalia, né? Aquela diferenciação, glossolalia ou xenolalia, ou línguas estrangeiras. A teologia de Seymour permitia uma linguagem divina, línguas espirituais, não humanas, que não poderia ser compreendida por ouvido humano, segundo Seymour, as línguas estranhas. Por isso essa diferença, né? Aí ela vai falando um pouquinho aqui. Aqui ela vem falar agora as mulheres da Rua Azusa. Tá? Várias mulheres ali se destacaram, como a Nellie Terry, ou Nellie Terry, tá? A Ruth Asbury, aqui, ó, Jane Evans Moore Seymour, agraciado com o dom da música. Aqui ela fala um pouquinho aqui, ó. A Jane Evans Moore foi uma das 7 pessoas que receberam o batismo, que receberam o Espírito e começaram a falar em línguas durante o derramamento na rua Bonnie Blair. Era uma rua ali onde uma casa, o Espírito Santo era derramado e a casa começou a ficar famosa e eles tiveram que mudar de lugar. Né? Com o seu falar em línguas, no entanto, veio outro milagre. Robert Owens escreveu: ela começou a tocar uma música bonita em um velho piano vertical e cantar no que as pessoas diziam ser hebraico. Então, segundo os relatos ali, oficiais, ela falava hebraico. Recebeu o dom de línguas em hebraico, para falar hebraico, mas nunca sabia tinha nem noção do que era hebraico. Até aquela ocasião, ela nunca tinha tocado piano. Então, recebeu o dom de tocar piano sem nunca ter aprendido, e o dom de línguas, de falar uma outra língua, nesse caso o hebraico, sem nunca ter aprendido. Tá? E apesar de nunca ter tido uma única lição, ela foi capaz de tocar o instrumento para o resto da sua vida. Então, foi um dom, né, que ela recebeu, de tocar piano, sendo que ela nunca tocou piano, e também o dom de línguas. Que vai falar sobre Clara Loom e Florence Crawford, Lucy Farrell, Rachel Zizelov, a fundadora da Igreja Assembleia de Deus Central. Pena que não dá para ficar lendo aqui tudo, é do tempo, né? E aqui tem algumas fotos, ó.
Tem algumas fotos. Aqui, ó, mostra. E já vem o epílogo, tá? Que é o final do livro. Excelente aqui esse epílogo, tá? Então é um livro maravilhoso, queridos. Vocês viram aqui que é um livro maravilhoso para aqueles que querem conhecer, querem ensinar, né? Escola dominical, numa palestra, né? No curso, enfim, sobre vozes femininas nos avivamentos, tá? Europa e Estados Unidos, séculos 18 e 19 e início do século 20. Um livro muito bem documentado, muito bem escrito por uma erudita em história, que é a Ruth Salviano Almeida. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Muito obrigado, Deus vos abençoe mais uma vez, até os próximos vídeos.